Meu nome é Daniel Arsan, sou professor do Instituto Federal, do IFSU. Daniel Arsan é um professor apaixonado, professor de carteirinha, que adoro o que faz, sempre envolvido com a academia, com pesquisa, com aulas. Dou aula há 25 anos, já é minha paixão. E nesse meio tempo também sempre envolvido com pesquisa, com extensão, com inovação, com tudo que esse meio acadêmico pode proporcionar, pensando sempre em resolver problemas da sociedade, buscando que o que a gente faz dentro da instituição transborde os muros da instituição e realmente tenha impacto na nossa sociedade. Antes do Instituto Federal, tem uma passagem na minha vida que fez muito para eu chegar hoje no Instituto Federal. Eu comecei num projeto de extensão que eu fazia durante o meu mestrado. Eu fui trabalhar justamente dando aula no cursinho para vestibular, gratuito, que a URGS tinha na época. E ali eu realmente me descobri professor. A partir dali eu fui para a universidade, trabalhei então em cursinho para vestibular, trabalhei em escolas de nível médio. E aí entrei na universidade, trabalhei 10 anos na Universidade de Cruz Alta, até entrar para a Rede Federal. Quando eu entrei na Rede Federal, eu entrei no IFARroupilha, fiquei lá 2 anos até chegar aqui no IFSU. Em 2012, quando eu comecei nos cursos de gestão ambiental, saneamento ambiental e no curso técnico em química também, comecei trabalhando justamente essas disciplinas vinculadas tanto com a química quanto com a área ambiental. Trabalhei como coordenador de área física também, logo depois entrei como chefe de departamento de graduação e pós-graduação, fiquei 4 anos nesse departamento. Depois também entrei como coordenador do nosso programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências Ambientais, também permaneci um tempo lá. Depois fui convidado a assumir a diretoria de pesquisa, inovação e pós-graduação. Então, agora, nessa continuidade de experiências dentro da instituição, passando por todos esses níveis de gestão, entendi que era o momento de concorrer também para diretor dessa nossa instituição. Então, é uma decisão, não uma decisão fácil, porque é uma instituição que tem uma importância muito grande, não só por ela, mas também uma importância muito grande para a cidade de Pelotas e para a região. Então, representar essa instituição é muito, isso significa muito. Então, para a gente tomar essa decisão de representar essa instituição, realmente tem que ser uma decisão madura e responsável. E a motivação maior de ser candidato é justamente de perceber o quanto essa instituição tem de potencial para mudar pessoas na cidade de Pelotas e na região de Pelotas e talvez fora daqui, como nós temos hoje muitos estudantes, inclusive fora do país. Então, entender esse potencial que nós temos adormecido é um desafio muito grande. Entender qual é o potencial dessa instituição com os nossos servidores, os estudantes que temos e tudo que ele pode fazer pela sociedade é o maior desafio. Então essa motivação de resgatar o que essa instituição já teve no passado, já teve a importância nessa região, no país, resgatar esse sentimento de propriedade e transformar isso num futuro onde os nossos egressos possam ter uma mobilidade social, um futuro, um desenvolvimento e que a gente consiga entregar para a sociedade aquilo que ela espera da gente é o grande desafio. Bom, qual a grande motivação do nosso grupo, né? É justamente buscar a requalificação dos espaços da instituição, pensando na requalificação, inclusive, dos cursos que hoje não estão mais alinhados para as demandas do mundo do trabalho. Então, a gente precisa retomar essa competitividade, estar alinhado com as demandas da sociedade e, a partir daí, requalificar todos esses espaços. E quando a gente fala em requalificar espaços, a gente não fala em requalificar espaços somente nos laboratórios ou áreas de estudo, mas também requalificar os espaços para os nossos estudantes, para os nossos servidores, ter um local adequado de trabalho, inclusive locais de estar, de lazer, onde hoje é muito deficiente. Os nossos estudantes hoje não têm um espaço para poder estudar, para poder ficar ou simplesmente para poder conviver. Então a vontade de requalificar os espaços e trazer esses espaços servindo os nossos servidores, nossos estudantes, é a nossa principal meta. É essencial para, em qualquer cargo, tanto de gestor, como de professor, como de pesquisador,
ter ouvidos, ouvir. Conseguir fazer uma escutativa com as pessoas, entender quais são as demandas e fazer justamente esse entendimento não só técnico, mas também humano para responder a essas demandas, a essas necessidades. Então, fazer uma gestão democrática é fundamental. Então, ter essa capacidade de ouvir, de fazer uma escutativa, de conseguir gerir problemas, a partir daí atingir um objetivo que seja de bem comum ou um bem para todos, é essencial. A nossa instituição tem uma tradição muito grande e essa tradição ela precisa ser resgatada, ela precisa ser valorizada, aonde nós tínhamos toda uma inserção na sociedade muito forte. Inclusive a sociedade vinha até a gente, nós estávamos inseridos na sociedade e a sociedade estava inserida na instituição. No passar dos anos, a gente foi perdendo essa capacidade de conversar com a sociedade. Fomos vivendo numa bolha e perdendo essa capacidade de interagir com a sociedade e entender suas demandas. Bom, entendo que com os servidores que temos, com os estudantes que temos, a gente agrega um conjunto de valores e de potencial que a gente realmente consiga trazer de novo na sociedade de uma forma ativa. Realmente a gente consiga trazer soluções para problemas reais da comunidade. Que a gente consiga promover mobilidade social a partir de uma boa empregabilidade. Que a gente consiga mirar o mundo do trabalho e nos adequarmos a ela. E termos esse potencial de formação. Uma formação qualificada, gratuita, com formação integral para os nossos egressos. Em relação à alimentação para os estudantes, eu lembro o quanto era importante, na minha vida acadêmica, ter acesso à alimentação. Ter um RU, ter um restaurante universitário, fez toda a diferença na minha vida. Então, poder acessar uma alimentação de baixo custo e ter segurança alimentar era uma grande diferença na minha vida acadêmica. E eu acredito que não seja diferente para os nossos estudantes. É necessário que a instituição se preocupe em promover uma alimentação para os nossos estudantes. Acesso à alimentação. Para que a gente consiga permanência isso, ou seja, para que a gente consiga a permanência dos estudantes na instituição, nós precisamos ter alguns cuidados com esse estudante. Por exemplo, um espaço qualificado para ele ficar. Onde que esse estudante pode ficar durante o dia? Como é que ele estuda? Como ele se alimenta? Como é que eu posso facilitar essa vida do nosso estudante? Para isso eu preciso criar espaços propícios para eles, qualificar espaços para os nossos estudantes e com isso a gente promover uma educação integral, onde ele possa passar manhã, tarde, noite, com acesso à alimentação e com bolsas, seja de pesquisa, de extensão ou de ensino, para que consiga permanecer na instituição. Bolsas para os nossos estudantes. Até pouco tempo, não existia na instituição regulamento de bolsas. Trabalhamos para ter o regulamento de bolsas na instituição. Hoje está regulamentado. E essa possibilidade de bolsas amplia essas possibilidades para os nossos estudantes. Não só para estudantes, para servidores também, mas sobretudo para os estudantes. Então, essa capacidade de acessar bolsas, ou essa possibilidade de acessar bolsas, seja de pesquisa, seja de extensão, seja de prestação de serviço, além de cumprir com a nossa missão de prepará-lo para a vida real, para o mundo do trabalho, a gente aumenta a permanência e êxito do estudante, a capacidade de vida do nosso estudante, a gente faz com que ele tenha condições de, com bolsa e com uma alimentação facilitada pela instituição, permanência na nossa instituição. Qualificação dos tais, por exemplo. A gente tem a RCC eminente, pelo menos a gente acredita que logo teremos a RCC para tais. Então é importante que a instituição se organize de uma forma a promover essa qualificação, promover cursos, vagas, saídas, possibilidades dessa qualificação para os nossos tais. Em relação à requalificação de espaço para os professores, eu não falo somente das coordenadorias, dos locais onde os professores permanecem, né?
não só para o seu preparo de aula, mas também para estudo, para outras atividades, né? Mas também os seus locais de trabalho como laboratórios. Nós estamos com uma grande defasagem de equipamentos e condições de trabalho em todos os cursos técnicos, em todos os cursos superiores, em todos os cursos de pós-graduação. Então, há uma necessidade urgente de requalificar esses espaços, não só de estar, mas também dos espaços técnicos. Não somente o lugar de lazer, mas também as áreas como laboratórios, que precisam ser requalificadas urgentemente para que a gente volte a ter a inserção social e a formação adequada para competir no mundo do trabalho que a gente tem hoje. Vamos falar um pouco sobre transparência. É fundamental que a gente tenha transparência na gestão. Saber o que está acontecendo e justamente ter uma gestão participativa. Então eu preciso ter uma gestão participativa e transparente. A comunidade acadêmica, ela precisa entender ou conhecer a realidade da instituição e trabalhar de forma ativa nesse processo. Na hora de fazer escolhas, por exemplo, para qual caminho nós queremos ir? Para quais as escolhas que essa instituição deve fazer nesse momento. E esse processo tem que ser aberto, tem que ser democrático e ele não pode acontecer somente de 4 em 4 anos. Ele precisa acontecer periodicamente, mensalmente, bimestralmente, semestralmente. Tem que haver um processo transparente e uma decisão democrática, justamente ouvindo tanto professores, quanto estudantes, quanto tais. Ou seja, aproximar dos grêmios, aproximar dos diretórios acadêmicos, entender as suas necessidades, conversar com os tais, entender as suas necessidades, com os professores, entender as suas necessidades, a partir daí a gente conseguir fazer uma gestão onde a gente consiga atender as demandas de cada grupo de uma forma democrática e transparente, onde todos sabem o que está acontecendo e por que essas decisões foram tomadas. Eu tenho uma experiência em ensino, em pesquisa, em extensão. Então, eu trabalho com pesquisa, trabalho com extensão, trabalho com ensino e conheço as dores de cada um desses pontos. Saber quais são as dores do ensino e saber quais são as dores de quem faz pesquisa e saber as dores de quem faz extensão, é possível fazer uma proposta de ações para responder e diminuir essas dores, mitigar esses problemas, justamente por ter experiência nesses campos, né? Então, sem ter essa experiência, é mais difícil de conseguir fazer uma proposição ativa de soluções para esses campos, por exemplo.